Se Jesus ele voltasse hoje, como ele encontraria você? Bom dia, amiga, seja muito bem-vinda ao segundo dia do nosso propósito Despertar da Noiva. De 40 dias nós vamos caminhar juntas, voltando os nossos olhos para Jesus, preparando o nosso coração para o noivo. Chegando hoje, nós estamos caminhando juntas pelo meu livro devocional, o Despertar da Noiva, 40 dias para voltar ao seu primeiro amor. Se você ainda não adquiriu o seu, o link ele tá aqui na descrição. E hoje nós vamos mergulhar no dia 2, a noiva adormecida. Esse capítulo que carrega a mensagem que deu origem ao livro, ao devocional. Hoje eu creio que um despertar vai acontecer sobre os nossos corações aqui essa manhã. Vou começar fazendo essa pergunta para você. Se Jesus ele voltasse hoje, como ele encontraria você? Será que ele encontraria o seu coração apaixonado, distraído? Ele encontraria você vigilante ou completamente embriagada, distraída com tantas coisas, com as lamparinas acesas ou com a sua lamparina apagada? Como ele encontraria o seu coração? Foi justamente dessas perguntas que nasceu o devocional Despertar da Noiva, porque foi o que o Espírito Santo ele começou a falar comigo. Nós estamos em um tempo que nós estamos sendo preparadas para a volta de Jesus. Nós precisamos entender que não basta só acreditar que Ele vem. Nós precisamos estar preparadas enquanto Ele não vem, para que quando Ele vier, Ele nos encontre prontas, preparadas, alinhadas, apaixonadas, rendidas, vigilantes. A preparação ela não pode acontecer na última hora, precisa acontecer agora. E existe uma preparação acontecendo agora. Existe uma maturidade sendo gerada dentro de nós agora, existe uma santidade sendo gerada em nós, existe um azeite sendo produzido agora. Nós estamos em um tempo de preparação. E o dia 2, a noiva adormecida. Esse capítulo ele nasceu quando eu convite para ministrar em um congresso de jovens. Durante a madrugada eu tive um sonho. Sonhei que enquanto eu ministrava nessa igreja, olhava para as pessoas que estavam me ouvindo e começavam a deitar no banco e a dormir. E todos iam deitando e dormindo. E quando eu olhava ao redor da igreja, havia muitas beliches. E teve uma hora que algumas pessoas começavam a sair das cadeiras, elas começavam a deitar nas beliches, e eu começava a ficar inquieta e eu olhava para trás. Quem estava fazendo a parte de adoração também começava a adormecer e eu comecei a ficar inquieta no meu sonho. O Senhor falou comigo: eu estou te mostrando a realidade da minha noiva. Minha noiva está adormecida. A minha noiva está adormecida em um tempo de preparação. Vejo que essa é a realidade da igreja nesses dias. Nós estamos vendo uma igreja que está adormecida. Uma igreja que parece que está acordada por fora, mas está completamente adormecida por dentro. Talvez você está presa no ativismo, você tem feito muitas coisas. Quantas mulheres eu tenho encontrado cansadas desses últimos anos? Mulheres que estão servindo há muitos anos e que elas estão presas naquilo que elas estão fazendo. Elas estão no piloto automático há muito tempo, mas por dentro elas estão secas da vida de Jesus. E esse é o grande perigo da noiva adormecida. O perigo da noiva adormecida é o ativismo. Porque quando nós estamos adormecidas, nós queremos compensar isso fazendo muitas coisas para Jesus. E a verdade é que o Senhor, Ele não está interessado no teu serviço se primeiro Ele não tiver o teu coração, se primeiro Ele não tiver a tua paixão, Ele não tiver a tua sede, Ele não tiver a tua fome, Ele não tiver a tua devoção. E eu leio com vocês um texto lá em Mateus 26:40, que foi o texto-chave. Quando o Senhor ele me deu, eu comecei a entender o Espírito que está pairando sobre nós esses dias. Eu quero ler com vocês a partir do 36. Mateus 26, a partir do 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se Jesus pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando-se, achou os discípulos dormindo outra vez, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar, e pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: eles ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se. E o que o Senhor ele falou comigo é que o mesmo espírito de adormecimento que pairou sobre os discípulos
no Getsemane é o mesmo espírito que tem pairado sobre os nossos corações esses dias. Nós não estamos percebendo, é muito sutil, mas esse espírito de adormecimento está pairando sobre os nossos corações. Tem noção, minha irmã, que os discípulos eles não dormiram uma vez, eles dormiram 3 vezes. Jesus ele diz para eles: eis que é chegada a hora do Filho do Homem. Aqui era o momento da história em que os discípulos mais precisavam estar atentos, vigilantes, alertas, acordados, despertos. Eles estavam em um momento de visitação. Jesus estava prestes a ir para a cruz, o Messias estava com eles, mas eles estão dormindo e descansando. Nós também estamos agora em um tempo de visitação. Nós cremos que o Espírito está preparando a noiva para o maior derramar da sua presença e da sua glória. Nós cremos que nós estamos prestes a ver o maior derramamento do Espírito que o mundo já conheceu. Esse tempo onde o Espírito está preparando a noiva para a visitação, nós estamos, assim como os discípulos, dormindo e descansando. Os dias em que nós estamos, você precisa lutar para ficar acordado. Existe uma guerra para te adormecer. Existe uma guerra para te distrair, uma guerra para você dar sono aos teus olhos. E essa guerra vai se apresentar para você no momento que você for orar. Vai vir como um pensamento dizendo: não ora tanto, você já orou o suficiente. A guerra que vai falar quando você estiver agora assistindo esse vídeo: acelera mais um pouco, não, você não precisa gastar tanto tempo. É de quando você for colocar o seu coração para conhecer Cristo através da palavra, mas você vai começar a ver os pensamentos: você não precisa gastar tanto tempo assim. Conhece, você já sabe. O problema é que o adormecimento ele vai começar com pequenas distrações, você não percebe, com que o sono ele entra. E você tá acordada fisicamente, mas você tá dormindo espiritualmente. Quando foi que você começou a adormecer? Quando foi que você começou a se distrair? Quando foi que você começou a entrar no automático? Quando foi que você deixou de ouvir a voz do Espírito? O Espírito está nos convidando a esse tempo de maturidade, sair da superficialidade, sair desse lugar de letargia, de sono, onde nós estamos dormindo e descansando. E uma das formas pelas quais isso acontece é quando ele começa a restaurar dentro de nós a visão da volta de Jesus. A mensagem da volta de Jesus é algo que gera uma urgência dentro de nós. A igreja, quando perde a mensagem da volta de Jesus, ela perde a urgência, ela perde a sobriedade, ela perde a vigilância, ela começa a se acostumar demais com as coisas da terra. Por isso que o Espírito Santo ele está trazendo de volta aos nossos corações esse tempo, aquilo que nunca deveria ter saído. Revelação de que o noivo está vindo. E quando os nossos olhos eles se abrem para um noivo que vem, começamos a entender que nós não estamos sendo preparadas para o próximo culto de domingo. Você não está sendo preparada para a próxima campanha, você não está sendo preparada para a próxima conferência, você está sendo preparada para um casamento. O Espírito está te preparando para um casamento. Você está caminhando em direção às bodas do Cordeiro. Você está caminhando em direção ao dia para o qual toda a história está apontando. Você está sendo preparada para um encontro. Está sendo preparada, minha amiga, para se encontrar com uma pessoa. Para o dia em que você vai ver a Jesus como Ele realmente é. Você vai ver Ele em toda a sua glória. Está sendo preparada para o dia em que toda lágrima encontrará em Jesus um consolo. Toda a espera terá feito sentido. Toda a sua renúncia terá valido a pena. Que Ele virá. E Ele vai vir para cumprir a promessa que Ele mesmo fez. Eu vou para preparar um lugar, mas eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Para esse dia que a sua vida aponta. É para esse dia que você precisa permanecer acordada. Para esse dia que você precisa guardar azeite. Para esse dia que você precisa permanecer vigilante. Você está sendo preparada para o encontro. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Esse é o clamor do Espírito Santo para essa geração. Eis aí o noivo. Esse é o clamor do Espírito sobre a igreja, sobre uma geração de mulheres que estão adormecidas, cansadas, distraídas. Esse é o clamor do Espírito sobre uma geração de mulheres que estão desconectadas daquilo que realmente importa. O noivo está vindo. Como você será encontrada? Como Ele vai te encontrar? Existe uma grande diferença entre você acreditar na volta de Jesus e você viver preparada para ela. Jesus ele diz que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, onde eles bebiam, comiam, davam-se casamento. Noé construía a arca e eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles conheciam a Noé, eles viram Noé construindo a arca, mas eles continuavam vivendo como se nada fosse acontecer. E Jesus está dizendo que essa é a imagem profética dos últimos dias. É possível você ouvir sobre a volta de Jesus, você conhecer a promessa da volta de Jesus e ainda assim você viver
todos os teus dias como se isso nunca fosse acontecer. Acredita que ele vai vir? Será que você está se preparando para o dia que você vai encontrá-lo? Como você tem se preparado enquanto ele não vem, minha amiga? Nós estamos no tempo de preparação. Precisa permitir que o Espírito Santo reacenda dentro de você a expectativa da volta do noivo, porque a Bíblia diz que todo aquele que tem essa esperança, em 1 João 3,3, todo aquele que tem essa esperança nele, de que um dia vai ver ele como ele é, essa esperança purifica a si mesmo. A expectativa da volta do noivo tem o poder de despertar você, de purificar o seu coração, de te preparar nesse tempo quando ele não vem. Quando você começa a ter essa esperança e viver os teus dias como quem está sendo preparada para um casamento, você começa a olhar para algumas coisas, você deixa de tolerar algumas coisas, você começa a perceber aquilo que tem tentado adormecer você, deixa de tolerar aquilo que tem esfriado a sua paixão, você deixa de negociar o seu secreto, você deixa de negociar uma fé superficial. A expectativa da volta de Jesus é algo que acorda você, que reposiciona você, que te traz de volta, te chama de volta, que reacende o seu coração. Porque você começa a olhar para algumas coisas, você começa a perceber, isso daqui não combina mais com a noiva que eu estou me tornando. Porque se você sabe, um dia você vai encontrar Jesus face a face, como que você vai continuar vivendo de qualquer jeito? Você sabe que um dia você vai encontrar Jesus face a face, como que você vai continuar negociando coisas que ele tem confrontado agora? Ele tem confrontado a distração, talvez ele tenha confrontado o entretenimento, você tem gastado mais tempo talvez nas suas redes sociais do que de fato buscando a presença dele. Isso está adormecendo você, isso está roubando o seu secreto, isso está roubando a sua profundidade. Você sabe que você vai encontrar ele face a face, como que você vai continuar adormecida? O Espírito Santo, ele quer começar a produzir essa consciência dentro de você, porque você precisa entender que você não está sendo preparada só para o agora, você não está vivendo só para o hoje, você está vivendo para um encontro. Mas existe uma guerra acontecendo nesse tempo de preparação, e um dos grandes inimigos que você vai precisar lidar é o espírito de adormecimento. E o Senhor está dizendo para você: ei noiva, vigie. Vigiem e orem, não caia em tentação. O Senhor quer chamar você para fora desse estado. Ele está chamando você para despertar, porque Ele quer devolver a paixão, o fogo, a urgência. Ele quer que o seu coração volte a arder. Mas você não pode despertar se você continuar insistindo em amar o sono. A distração, você não vai conseguir despertar. Você continuar amando tudo aquilo que tenta embriagar você, aquilo que tenta distrair você. Esse é o tempo que há um chamado do Espírito para vigilância. Vigiar significa permanecer atenta, desperta, consciente. Vigiar significa não perder a consciência. Você precisa vigiar para que o adormecimento não te roube no tempo da preparação. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai produzir isso dentro de você. Um novo nível de vigilância vai começar a crescer no seu coração. No nome de Jesus eu declaro isso, eu declaro isso. Quando você pensar em dar sono aos teus olhos, você vai se lembrar que você está sendo preparada, e esse não é o tempo de negociar. E não dá para você negociar a fome, a paixão no seu coração. Quando você pensar em dormir e descansar, você vai se lembrar que você está sendo preparada para um casamento. Você não quer se apresentar naquele dia de qualquer jeito. E você vai renunciar ao espírito de sonolência. Eu deixei aqui para vocês, para você declarar em voz alta, e você vai dizer: Senhor, eu renuncio a esse espírito de sonolência. Pode dizer isso comigo agora. Diga: eu renuncio a esse espírito de sonolência. Eu não aceito mais viver no automático. Diga: eu vou escolher permanecer desperta. Eu quero ver e eu quero ouvir e sentir o Senhor com todo o meu coração. Diga isso: eu sou a noiva desperta, ardente, vigilante, pronta para tudo o que o Senhor preparou para mim. Você sinta o Espírito Santo agora tocando você, acordando cada parte do teu coração, que você sinta a vida sendo despertada dentro de você, a paixão reacendida. Eu oro para que brasas frescas do Espírito possam pousar sobre o seu coração. Hoje você está despertando, hoje você está se levantando, noiva. Essa mente de letargia, de apatia, de frieza está sendo secada agora do teu coração. Eu declaro isso sobre você. Quero declarar que a tua mente, os teus olhos e o teu coração estão sendo despertados totalmente agora, para você voltar a ver, ouvir e sentir a presença de Jesus. Nada mais vai te adormecer. Diga assim comigo: o tempo de adormecer acabou. O tempo do seu despertar chegou. Levantar, você vai acender as lamparinas e você vai encher de azeite. Quando o noivo te encontrar, ela vai estar transbordando de azeite. Eu quero que você imagine agora
o dia pela qual nós estamos esperando. Que os portões vão se abrir. Que você imagine esse dia, as bodas do Cordeiro e a noiva que é você pronta, porque você vai ser encontrada preparada naquele dia. Em que você vai ouvir o Espírito dizer, eis aí vem o noivo, e você não vai se preocupar e se desesperar, porque você só vai se levantar e ir em direção a Ele, porque você viveu todos os teus dias preparada. Você não vai tentar buscar azeite na última hora, não. Você já vai estar cheia de azeite. Esse dia em que os portões vão se abrir, você vai ouvir, eis aí vem o noivo. Eu quero que você imagine agora, você indo em direção a Jesus. Quando os olhos dele encontrar os seus olhos e ele olhar para dentro de você, o que é que ele vai encontrar? Uma noiva apaixonada? Que ele vai encontrar uma noiva que viveu os dias ouvindo a sua voz, ouvindo o seu espírito. Uma noiva que adiou o tempo inteiro, adormeceu o tempo inteiro. Aquele dia quando ele olhar para dentro de você, o que ele vai encontrar? É por isso que o Senhor disse que nós não sabemos o dia nem a hora, porque Ele não quer que a gente se prepare para uma data. Ele quer que a gente viva os nossos dias preparado. Deixe essa palavra despertar você. Você vai anotar aí quais áreas da sua vida você tem vivido no automático. Será que você tem se acostumado demais sem perceber que seu coração já não queima mais? O que tem te distraído? O que tem te adormecido? Adormecido o seu espírito. Quero ler a voz do noivo para você. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Digo obrigada porque eu sei que o teu Espírito está me despertando, está abrindo os meus olhos. Digo obrigada, Jesus. Minha amada, desperta. Eu venho e não venho para uma noiva entorpecida, distraída ou cansada. Eu venho buscar uma noiva que me espera com o coração queimando e que não se conforma apenas em existir. Te amo para fora do sono. Vejo onde os teus olhos se fecharam, onde o teu coração esfriou, onde a rotina apagou a sua chama. Hoje, eu sopro novamente sobre você. Levanta-te, noiva minha. Eu estou mais perto do que você imagina. Eu não quero apenas a tua devoção de boca, eu quero o teu coração inteiro. Eu quero apenas os teus movimentos, eu quero os teus olhos fitos em mim. Te deixes enganar pela falsa paz do adormecimento, porque eu venho em breve. Quero encontrar em ti uma chama viva, uma paixão ardente, um coração que me espera de verdade. Amada minha, desperta, porque o tempo é agora. Uou! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra. Eu creio no nome de Jesus. O Espírito está reacendendo dentro de você uma perspectiva eterna. O Senhor está abrindo os teus olhos para a beleza do noivo. Eu creio no nome de Jesus que esse espírito de adormecimento ele está sendo dissipado do teu coração. A brasa do Espírito está repousando e ela vai começar a queimar dentro de você. O tempo de adormecer acabou. E se essa palavra fez sentido para você, comenta nesse vídeo que o Senhor mais falou com você nesse devocional de hoje. Se inscreva no canal. Caminhe esse devocional para uma noiva, uma amiga que você entende que ela precisa acordar, precisa ter a chama reacendida e precisa colocar os olhos novamente na volta do noivo.